Meu nome é José Norberto da Silva. Nasci numa cidade na Paraíba chamada Puxinanã, pertinho de Campina Grande, no dia 27/11/1948. Meu pai trabalhava numa costura, que construiu a estrada de ferro no Nordeste, a Camilo Collier. E no máximo, acho que com 1 ano de idade, eu já vim embora aqui para Arapiraca, fomos morar em Campo Grande. O meu avô, por parte de materno, era João Chico Pereira de Barros. E minha avó era Ambrosina Pereira de Barros. O meu avô, naquela época, ele era caminhoneiro também. Mexia com caminhão, só que eram aqueles caminhões que tinha na Paraíba, Rio Grande do Norte. Não sei se você já viu, caminhão misto. Era um tipo de caminhão que carregava passageiro e carga. Eles compravam o caminhão novinho, cortava a cabina, deixava só a estrutura do para-brisa aqui, e para trás fazia de madeira. Uns bancos largos, bem bonita a madeira, tudo com cortina. E a outra parte de trás era a carroceria. Era o carro misto, fazia linha para todo canto. Meu avô tinha uns 3 caminhãozinhos desses na época. Chevrolet, tudo antigo, aqueles carros antigos mesmo. Conheci meu avô. De mãe. Agora os avós por parte de pai não conhecia não nenhum. E os pais do meu pai eram de Pindoba. Mas meu pai tinha família aqui em Arapiraca. Meu pai era Luiz Norberto da Silva, alagoano. E minha mãe é Dito Barros da Silva, paraibana. A Collier, essa construtora, tinha acampamento montado lá em Puxinanã, que era para fazer a construção da ferrovia. E tinha aquelas festas de santo. E meu pai conheceu minha mãe numa daquelas festas da padroeira. E namoraram e casaram. Aí a empresa, a Collier, a construtora, pegou esse trecho aqui de Alagoas, para fazer a ferrovia. Aí já montou o acampamento em Campo Grande. Aí meu pai, tem um irmão que nasceu em Campo Grande. Esse que trabalha no Banco do Brasil, Zé Carlos. Aí veio morar aqui em Arapiraca também, depois de um certo tempo, nesse períodozinho. Aí fomos para Serra Talhada, Pernambuco. Através da empresa também, dessa Collier. Em Pernambuco, lá em Serra Talhada, nasceu uma irmã minha, Maria da Penha. Meu pai trabalhou nessa empresa há 14 anos. Ela dava uma estrutura muito boa para os motoristas. Meu pai era motorista da empresa. Mas tinha muita amizade com o engenheiro-chefe, que era o Dr. Camilo Collier, que era o dono. E o Dr. Camilo Collier, o Dr. Edre Lins, era dono da Só de Pato, mas era a família dele ainda através de casamento, família, E meu pai, através desse pessoal, fez muita amizade com ele. O Dr. Edre morreu sendo muito amigo do meu pai, sabe? Aí quando a gente morava em Serra Talhada, até o ano de 56, quando morreu Getúlio Vargas, Getúlio Vargas morreu em 55, Acho que foi 55. Meu pai chorou muito quando Getúlio Vargas morreu. Naquele tempo as notícias eram tudo através de rádio, Quem tinha? Meu pai tinha um rádio, uma antena muito grande, ele carregava o rádio à noite, tinha um tunga no carregador, carregava a bateria do rádio. Carregava a bateria e usava no rádio. E a Rádio Tupi, Rádio Globo, aquela a Rádio Sociedade, que era de Salvador, tudo através do rádio, tinha muita notícia. Aí meu pai fez um acordo lá nessa construtora e viemos para Arapiraca. Isso foi em 56, por aí, 57. Já tinha morado aqui, um certo tempo a serviço dessa construtora. O período maior foi em Serra Talhada, Tinha 7 para 8 anos, quando a gente veio para cá. Que de Arapiraca, nós moramos ali nas Cacimbas, quando a gente veio de Campo Grande. Lembro algumas coisas, mas era muito jovem, pivetão, Eu lembro mais a parte de Serra Talhada. Serra Talhada tem uns açudes muito bonitos, sabe? Meu pai botava a gente na caçamba e a gente ia pro açude lá em Serra Talhada. Tinha uma festa da padroeira que ainda hoje tem em Serra Talhada. Em frente à Matriz, que era uma festa muito boa. Mas já era não sei quantas noites de festa. E a padroeira, os carros da Collier, dessa construtora, tudo participava dessa festa. Os caminhões da Collier, tudo botava num pátio que tinha muito grande em frente à Matriz, Que hoje é uma praça bonita lá em Serra Talhada. Antigamente era um pátio mesmo assim no barro. Aí juntava os carros da construtora, eles fizeram um grande hotel lá.
um hotel muito grande em Serra Talhada, a própria construtora fez. Chamava Grande Hotel, que ainda hoje deve ter em Serra Talhada isso. Era tudo carro importado na época. O Brasil não fabricava carro. A maior parte dos carros era Penemê, Alfa Romeo. Aí tinha Dodge, tinha Internacional. Meu pai trabalhava num caminhão Internacional, verde. Era um padrão da Internacional, ela era americana. Chamava KB7, KB8, os modelos do carro, né? Eram os paralamas, os faróis em cima do paralama, assim. Quando meu pai faleceu, foi câncer que ele teve. De próximo ele curou, depois teve de garganta e expandiu-se no corpo, né? Não teve jeito. Minha mãe já morreu, foi problema já de idade mesmo, 93 anos, adoeceu, pneumonia, foi internada e terminou, faleceu. Meu pai morreu com 83 e minha mãe com 93. Foram 11. Nós somos 7 mulheres e 4 homens. Em Serra Talhada só era eu, o que nasceu em Campo Grande, e a menina que nasceu em Serra Talhada apenas, era 3 irmãos, eu e mais 2. Era o Zé Carlos Norberto, esse que foi funcionário do banco, e a Maria da Penha, ela hoje mora em São Paulo, e eu. Tudo aqui em Arapiraca, o restante. Aí aqui em Arapiraca nasceu o Marco, né? Que é o Marco da Quentinha, formou os 4 homens. Eu, o Zé Carlos Norberto, o Marco e o Fernando. Aí vem as mulheres. A mais velha é Maria Lúcia, a Maria de Fátima, a Penha nós tínhamos nascido em Serra Talhada. Aí vem a Márcia, Ana Rúbia e a Margarete. E Sandra, que é a caçula das mulheres. Foi boa mesmo para ser Serra Talhada. Brincava demais. A igreja tem uma calçada bem alta, né? Calçada com uns 3 metros de altura lá na entrada da igreja. E eu tinha uma filmagem de Serra Talhada já recente que eu fiz lá com o celular, mas perdi, que é mudança de celular. E a gente pulava, rapaz, dessa calçada nos montes de areia que o pessoal botava de lado. E também esses açudes que tem lá, que era muito os açudes. E tinha um aeroporto lá, no Barro, que a Collier fez. A própria construtora da Estrada de Ferro fez um aeroporto lá. Pousava aqueles aviões bimotor grande, da VASP, né, antigamente. Teve 2 candidatos a presidente que foram lá em Serra Talhada na época, eu lembro. O Ademar de Barros e o Jânio Soares. Foram visitar a Serra Talhada nesses aviões, 2 motorzão. E a gente ia só olhar a turma pivetada, ia olhar os aviões quando chegava, né? Tem um avião do Correio, que ele, quase todo ele vinha para Serra Talhada, ele trazia os malotes, né? Era um avião, tipo aqueles aviões de guerra, com aquele motorzão na frente, fazia um barulho danado. Minha mãe já tinha umas 2 ou 3 máquinas lá em Serra Talhada, ensinava bordado. Depois ela montou aqui em Arapiraca, quando a gente veio para aqui. Viemos para Arapiraca, fomos morar na rua São Francisco. Viemos num caminhão da Collier mesmo, da empresa, trouxe a mudança. Aí foi nascendo os irmãos e foi. Moramos numa casa do senhor chamado Seu Agapito, que morava em Rio Branco. Era dessa família, Agapito Magalhães, era. Ele tinha várias casas ali na rua São Francisco. Então, uma casa simples. Só que lá, quando minha mãe montou uma escola de bordado. Algumas pessoas mais antigas aqui de Arapiraca, senhoras antigas aí, não lembram. Minha mãe tinha umas 7 ou 8 máquinas de costura e ensinava bordado. E era tudo pessoal da elite, né? Filho de pessoal rico aí. Não tinha um nome específico assim da escola. Só era conhecido mais pelo nome da minha mãe mesmo. Era Dona Edith, né? Do bordado. Aí depois ela conseguiu um emprego no... Minha mãe, quando morreu, deixou 2 pensões, sabe? Era o IBGE e outro um do Estado, como serviçal, né? Na época. Mas tinha esses 2 empregos. Ela acabou o negócio de bordado, foi quando nós viemos morar na rua Fredão Rodrigues. Já foi fracassando, ela foi quando conseguiu esse emprego, né? Rapaz, tinha um senhor que tinha uma oficina bem em frente a gente, que ele chamava Gago, com ele. Tinha o seu Raimundo, que trabalhava na fábrica de café, que era vizinho. Tinha o Telvino, que ele depois passou a ser fotógrafo, tirava foto por todo canto nas festas. Era uma vizinhança boa. E mais para frente tinha um que era compadre do meu pai, que era o seu Benoni, que tinha 5, 6 ou era 6 caminhões, né? Carregava mascate na época. Bodega tinha demais. Tinha do seu Domingo Evangelista, que era na esquina da Avenida Rio Branco, armazém, a bodega.
Tinha uma padaria que era do seu Zeca, assim, em frente ao Adriano Jorge. E os armazéns fortes mesmo que tinha na época, de estiva, era seu Alonso de Abreu. Tem vários armazéns. Tem o João Antônio, né, na João Antônio aqui, que era tudo armazém de estiva, grande, sabe? A energia pertencia ao seu Valdomiro Barbosa. Ele ligava a energia às 5 horas da tarde e até às 11 horas da noite. No domingo ligava cedo, de manhã, 7 horas, por causa da missa. Que a missa tinha um sistema de alto-falante, né? Que era naquela matriz velha, que era o padre Epitácio. E tinha outro padre Jefferson também, que foi professor de francês no Bom Conselho. Aí era o dia todo, no domingo. Por causa do cinema também, que funcionava matinê, começava a sessão do cinema de tarde e até à noite. Era o divertimento do Arapiraca naquela época. Tinha ali onde é a Associação Comercial de Arapiraca, tinha um clube da Santa ali, que também fazia festa dia de domingo, para a juventude. Mas os outros dias da semana só era de 5 horas da tarde até 11 horas da noite a energia. Aí eu desligava, né, os motores lá. A água, rapaz, toda casa tinha uma cacimba. A verdade é essa, toda casa tinha uma cacimba, que era água por gasto, né? E comprava água, uma água que vendiam, os caras vendiam, que transportavam numas corote, era água boa, de umas cacimbas, tinha ali do André Fera, ali embaixo, tinha outra aqui na Boa Vista, tinha várias cacimbas, que o pessoal comprava essa água. Toda casa tinha um filtro, né? Com aquelas velas, que era feita água. Mas primeiro a água ia para um porrão. Eu lembro, minha mãe botava num porrãozão que tinha, um paninho branco, coava a água, né? Do porrão tirava a água para o filtro. A geladeira era um bicho. Aqui em Arapiraca, parece que na época tinha 2 ou era 3 geladeiras a gás. Era uma fortuna na época, essa geladeira era muito cara. Aí quando passou a energia para o seu Valdomiro Barbosa, passou a comprar a energia da Chessa, né? E revender para o usuário, aí já foi a energia. Aí foi que o pessoal começava a comprar geladeira, né? E aí eu fui fazer o pré-primário, comecei a estudar no grupo Adriano Jorge ali. Eu lembro até o nome do zelador do grupo, era seu Jaime. Ele já tinha 8 anos, não era 7 para 8 anos. Era de manhã que eu estudava. Eu, com 7 anos de idade, eu já lia jornal, eu lia revista, eu lia tudo. Eu gostava muito, sempre gostei muito de ler. Acordava umas 7 horas da manhã, 8 horas já estava lá. Era pertinho que eu morava ali, né? Era tudo no carvão naquela época. Carvão, mas minha mãe já fazia o café logo cedo, era cuscuz de leite, moía na máquina o milho, fazia a massa naquela maquinazinha e com leite e carne, o café torrava, foi um cara que fez na Collier lá, um artesão lá, fez para meu pai nesse pilão de pedra, a gente trouxe sertalhada. E lá tinha a dona Elizabeth, tinha a dona Bernadette, eu não lembro, os professores, eu lembro mais do Instituto São Luís, né? Que era o professor Ademar, o professor Arlindo, que eu estudei no São Luís já o primário. As Institutos São Luís era palmatória mesmo, era lá pendurada na parede, meu irmão, de sucupira, era uma madeira preta, testando assim. Mas eu levei um castigo uma vez lá, que botaram de joelho ainda em cima dos caroços de milho, né? Foi. Mas eu não era rebelde, não. Lá tinha disciplina mesmo. Foi briga de aluno mesmo. Tinha um zelamento perigoso na época, viu? Tinha um cara chamado Perigoso, era perigoso mesmo o nome dele. Esse foi expulso várias vezes, dava suspensão, mas não teve jeito. Ele brigava muito com a gente, provocava. Aí era o professor Manuel, que era o diretor, e o professor Pedro Reis, né? Aí tinha o professor Arlindo, tinha o professor Ademar, Maria Fragoso, e vários outros que eu não lembro direito mais. Depois, quando terminei o primário, eu desfilava todo ano naquele batalhão que tinha, prostituição, batalhão que era soldadinho, era com aquela espingardinha, era. Tinha a banda do Colégio Bom Conselho, na época já, que é quem comandava mesmo, e o Instituto São Luís também tinha. Tinha das Freiras também, né? Essa irmã minha, a Maria Lúcia, estudou no Colégio das Freiras. A gente era uma família humilde, pobre, mas minha mãe se esforçava muito para a gente estudar, né? Eu e meus irmãos, todos nós estudamos no Colégio Bom Conselho.
eu trabalhei na minha juventude ainda ali com o seu Zé Mota, né, que era da casa de couro ali na Avenida Rio Branco, aí na esquina. Carro pequeno, caminhoneta dele, do seu Zé Mota, eu ia pra praia com ele dirigindo. Eu tinha faixa de 13 anos de idade, já dirigia a caminhoneta dele, nós ia pra praia, pra casa dele. Tinha tara nesse tempo, caminhando. Primeira vez foi já com o carro do meu pai, um Ford 52, Ford a gasolina. Era cinza o carro. Quando nós viemos de Serra Talhada, meu pai, com o dinheiro que recebeu lá da colheita, do direito dele, ele comprou um caminhãozinho. É esse seu Benoni, tinha uma frotazinha de carro, que era compadre dele. Um Ford 48. O Ford 48 era um carrinho fraco, só era 6 cilindros o motor. Mas aí meu pai batalhou e trocou num Ford 52 com o seu Benoni, esse amigo dele também. Compadre, amigo e compadre, que era meu. Aí já era um carro mais moderno. Já era um carro reduzido, era motor 8 cilindros. Nesse carro meu pai deu várias viagens para o Juazeiro com o Romedo, para festa do Padre Cícero. Aí até no período que a gente morou lá na Rua São Francisco, foi com esses caminhões, né? Esses caminhãozinhos Ford. Quando nós passamos a morar na Rua Serdão Rodrigues, na Rua Serdão Rodrigues, meu pai já vendeu esse caminhão Ford e já tinha passado por um caminhão Chevrolet, que chamava Mata Rocha, que era os paralama verde e a cabina branca. 57 o ano. Foi o ano justamente que o Brasil começou a fabricar carro, em 57. Que, por sinal, esse compadre do meu pai, o seu Benoni, comprou 2 Ford, que chamava Roquete, né? Fabricado no Brasil, 257, que foi o seu Milton Alves, que trouxe uns 6 ou 7 caminhões dele de São Paulo e vendeu, que era a Piraca, né? O seu Milton Alves foi quem fez aquele hotel lá no lago, na Praça Manuel André. Tinha um hotel grande ali. Hoje é um prédio lá, não sei se ainda é hotel. E daí, meu pai possuiu o caminhão daí da Rua Serdão Rodrigues. Foi quando a gente veio morar aqui nessa rua. Aqui na Rua Duque. Já estava com outro caminhão, era um Chevrolet 62. Alugado, era aqui em frente. Era de um senhor chamado Seu Ferreirinha. Era a casa com um terreno de lado, aqui em frente. Eu já tinha uns 15 anos. O restante da minha juventude, eu já andava com o carro, ia buscar madeira nas matas. Eu ia descarregar em batalha quando meu pai chegava carregado de torta de mamona, né? De caroço de algodão. Pô, nesse sozinho. Mas também eu era o mais velho da família, da casa, ajudava, né? Meu pai chegava cansado, vai descarregar em batalha. E torta de caroço de algodão, que vinha de Penedo. Vá domingo buscar uma carga de madeira na mata, eu ia. Na mata, tinha muita mata aqui em Alagoas. E daí, por diante, aí os meus irmãos já começaram a trabalhar, né? E compramos essa casa aqui, vizinho, esse prédio, esse primeiro andar. Só que depois reformaram. Aqui era no chão também. Eu já comprei essa casa aqui já depois de casado, né? Era chão, tinha uma bodega muito grande ali na esquina, que era de um senhor chamado Cícero Militão. As bodegas eram tipo armazém. Era tipo armazém. Tinha uma bodega menor, pequena, que vendia só o básico, né? Cachaça, mas tinha os armazéns. Esse Cícero Militão, a bodega dele ali na esquina era um armazém. Ele vendia charque, vendia bacalhau, feijão, açúcar, tudo que você pensasse, ele tinha. Verdura. Também ele dava feira em Campo Alegre. E ele tinha uma caminhonete, assim, um Ep100, a gasolina, por sinal eu dirigia essa caminhoneta dele. Ia para a feira com ele. As cargas era mascateação, que ia para as feiras, né? Gente para as feiras. Seu João Vigário carregava querosene em lata, você ainda chegou a conhecer o querosene em lata de 20 litros. Querosene Jacaré, trazia de carrada. Que o pessoal consumia muito querosene na época, né? Tinha as lamparinas, os caminhoneiros. E muitos outros que tinham caminhão aqui era do transporte desses caminhões. O transporte maior era feito da distribuidora de Maceió, né? Para aqui. Era do seu Noé Simplício, que era em Palmeira e Maceió. E outras que tinha, rapaz, grande. Eu não lembro mais o nome, sabe? Mas tinha muita distribuidora. E esses caminhãozinhos aqui abacia esse armazém, aqui de Arapiraca. Antigamente o trânsito de Arapiraca era todo pela Rua São Francisco. Você vinha de Palmeira, do Sertão, vinha beirando a linha do trem ali, entrava, pegava a Rua São Francisco, descia aqui, pá. Já pegava a estrada de Penedo. Lá embaixo, ali onde é a Luna, ali embaixo tinha um posto fiscal, chamava Corrente. Era uma corrente atravessada.
E caminhão tinha que parar. Ali. Tinha, em Limoeiro tinha outro posto, também chamava corrente, fiscal de renda. Aí, dali você pegava aqui, Guariba, Patinga, era a estrada que ia para Penedo. Para ir para Maceió, tinha essa aqui de Taquarana, e tinha outra estrada lá também que ia para o Junqueiro, estrada de chão, por lá. Mas o movimento de caminhão pesado era todo por Penedo, né? Balsa. Tinha 2 ou era 3 balsas na época em Penedo para atravessar para o outro lado. Os caminhões faziam fila, um atrás do outro, que não tinha ponto lá. Em Colégio, depois botaram em Propiá, tinha ponto e tinha balsa também, balsa. Mas o momento mesmo era por Penedo, na época. Rapaz, tinha esse seu Benoni, que eu já tinha o seu Joãozinho, que era... Todo esse pessoal antigamente trabalhava nessa construtora da Estrada de Ferro. Aí quando saíram, se arrumaram, né? Começaram. Aqui chegava o trem na estação, chegava o trem carregado só de torta de mamona, cimento. Aí os caminhões já faziam o transbordo da estação para os armazéns. E os carroceiros também, viu? Tinha muito carroceiro na época. Aí, porque o trem trazia logo muita tonelada, né? De carga. Cimento, zebu, que era na época. E a torta de mamona que vinha da Bahia. E de outros lugares aí. Era muito transporte no trem na época. Então tinha seu Antônio Sapateiro, que era o pai do Marlo Vieira, que hoje tem uma frota de carreta Mirella, né? Tinha Antônio Sapateiro, tinha seu Antônio Sertanejo, tinha o seu Vicente, que morava de pertinho da prefeitura. O carro dele era até um GMC, eu lembro. Seu Raimundo, desse motorista antigo, de Arapiraca, dessa turma que eu estou falando, não tem, acho, mais nenhum vivo, rapaz, já morreram tudo. Tinha o Zé Vera, o Zé Quelé é da minha época. O Zé Quelé, ele mora ali, depois da Baixa da Onça, tem um terreninho ali. Mas dessa turma dos antigos, que era o pai daquele rapaz, tinha o seu desenho do Alto Cruzeiro, tinha o genro do finado André Pérez, que era o Caicó, ele era do Rio Grande do Norte. Já morreu também. Esses mais antigos, que era tudo caminhoneiro na época dos carros gasolina, né? Depois passou a diesel, já morreram. Dona Terezinha foi na época dos caminhões Mercedes, né? Que era ela e o marido, o seu Quelé. Aí morreu o marido dela, ela ficou com 2 caminhões que ele deixou e 3 filhos, que ela ensinou a dirigir, eles foram tudo caminhoneiro. Admirava, viu? E ela ia para a mata, só transportava madeira. Ela morreu, está com 2 anos que ela morreu com diabetes. Os filhos dela são muito amigos meus, vem aqui de vez em quando. Aí tem o Pezão, o Zezito e o Didi. Tudo era esse pessoal, ela deu um caminhão a cada filho. Esses meninos eram um menino bem direito e uma fera para trabalhar. Tudo conseguiram as coisas, trabalhando, vai deixar muita coisa também. Mas tudo não estragaram, a família muito unida, viu? Muito unida. Eu gostava dela muito, Dona Terezinha. Foi uma batida ali na usina da Seresta. Ele vinha subindo carregado de madeira e o caminhão da usina ia descendo. O cara sobou na curva e pegou ele de frente. Morreram os 2 motoristas. Na época, aí foi uma questão, a usina, até que ela ganhou a questão, a usina pagou o carro. Ela batalhou muito. Depois passaram, quando as matas daqui, acabaram as matas aí, começaram a transformar tudo em cana, a gente passou a puxar madeira da Bahia. Todo tipo de madeira, essas matas aqui de Alagoas eram completas de todo tipo de madeira. Aí foram os caras que mexiam com madeira, foram mudando para a Bahia, para Sergipe. Eu trabalhei com um cara que tem uma madeira aqui, o Lisso. Trabalhei com ele de 74 até 86, 12 anos. Trazia madeira para aqui, para a serraria. Aqui ele transformava e fazia vigamento, né? Caibo, ripa. Ele tinha uns engenhos que serrava. A gente trazia o pranchão, madeira, né? Quadrada assim. Aqui eles serravam a madeira na prancha, no engenho, né? Fazia o tabão com 5 centímetros e ali abria, fazia o vigamento, fazia o caibo, fazia... Esse liso que eu trabalhei com ele, tinha 5 engenhos desses na serraria dele aqui. Aquela quadra, aquele terreno ali, aquela quadra todinha era do liso. Depois ele foi vendendo. Tinha a Praça dos Caminhões ali, era do lado da Matriz Nova. Ali antigamente, nessa época, ali tinha um posto de gasolina do seu Alonso de Abreu. Era um processo bem rústico, né, de abastecer, mas era assim. Onde hoje é a Coagro, de esquina.
Depois não tinha óleo diesel ainda. Depois que instalaram bomba de óleo diesel, já era motorizada, né? Já no motor mesmo da bomba, jogava. Era muito difícil, rapaz, difícil. Aconteceu um caso aqui com o motorista aqui de Arapiraca, seu Zacarias. Eu lembro, acho que ele vinha de Maceió carregado, acho que com querosene. E o cara pediu uma carona. Naquela época, ele maribondo, aí ele deu carona no cara, o cara subiu, vinha em cima da carga. Carguinha baixinha. E o cara bateu na caminhonete, deu uma paradinha aí para eu pegar meu chapéu, que o pessoal usava muito aquele chapéu de massa, né? E ele parou para o cara pegar o chapéu, ninguém sabe. E esse cara, quando desceu, matou esse rapaz. Eu não lembro direito se o cara roubou algum dinheiro dele. Isso foi um negócio, um absurdo aqui na Arapiraca. Ele era muito conhecido, né? Mas assalto mesmo, em estrada, eu não lembro. Eu mandei muita viagem para praia aqui, com os vizinhos aqui. Enchi o caminhão dele, carnaval. Eram umas 60, 50 em cima do caminhão. Todo vizinho aqui, a turma. Alugava uma casa na praia e ficava uns 4 dias de carnaval lá na praia. Mas era demais, já era o auge mesmo do fumo. E não usava muito adubo químico no fumo. Era mais a torta de mamona, o estrumo de bode e o estrumo de gado. Depois que passou as terras purificando placa, começaram a usar o adubo químico, né? Quer dizer, até na época que meu pai tinha caminhão, eu ajudei muito. Transportava madeira, mas era madeira, a gente transportava muito madeira para curral de fumo. Pro João Juvino, pro Bananeira. Meu pai era o caibo, o pé de varal, né, que chamava, para fazer o varal, e a vara. O curral de fumo fazia muito. Meu pai transportava muito um Chevroletzinho dele. Tinha muita mata em Alagoas, tinha mata demais. Acabaram tudo, né, rapaz? Aí, plantava muito, porque hoje, depois eles passaram a fazer aqueles galpões, né? Tipo estufa para secar a folha de fumo. Mas antigamente era tudo no varal. Fazia os varal. Rapaz, na época, o maior plantador de fumo e exportador de fumo era o seu Luiz Lopes. A fazenda do seu Luiz Lopes era considerado um povoado grande, tinha até feira. A feira de domingo, tinha uma pista de pouso lá. Era ali, depois do açude, subindo lá, né? A Lagoa Grande ali. Ele plantava umas 1000 tarefas de fumo do seu Luiz Lopes. Aí tinha outros que acompanhavam também, que era o seu Jorge Juvino, João Juvino, o irmão dele. Era os fortes no plantio de fumo, né? Para Cruz das Almas, para Castro Alves e para o Porto de Salvador. Os caminhões de Arapiraca, tudo. Era uma frota de caminhão na época. Tudo carregava lá na Merenda de Portugal, né? E essas outras firmas. Tudo, não faltava carga aqui, não. Era Ipaco, tinha a Danco, tinha a Erma, que era da Lagoa da Canoa, a Merenda de Portugal, Cacique, que era ali na Marechal. Eram muitas empresas, tudo multinacional, né? Ela era aí em forma de manoca, né, que chamava, que era as folhas tudo amarradinha num suado. E era num suado. Prensava e carregava 4 de altura ou mais o suado. E naquela época os caminhões, a carga do caminhão era 7 toneladas. Se carregava no porto, lá em Salvador, e aí, quando era no porto, já era numa filial que tinha da própria compradora de fumo aqui, que era em Cruz das Almas e Castro Alves. Lá ele passava por um processo de beneficiamento esse fumo. Separava, soltava tudinho nas esteiras e de lá ia para o exterior. Para Cuba, para a Suíça, Alemanha, para fazer o charuto. Era tudo fumo para charuto. O enchimento era aquela folhinha pequena, né? E a capa era a folha grande, aquela folha que enrolava. Era uma época que dava dinheiro demais, sabe? Fumo de rolo porque não existia ainda essas fábricas de fumo de pacote, né? Picadozinho. O fumo de rolo, ele saía muito para o consumo interno mesmo no Brasil, para Minas, Maranhão, Pará, Mato Grosso, São Paulo mesmo, que é o fumo de rolo, que é tradicional mesmo, né? Que o pessoal vendia nas feiras, o pessoal fumava muito. Depois, quando passou a fabricar esse fumo de pacote, o picadinho, que o pioneiro acho que foi o Grupo Coringa, né? Aí começou o fumo de rolo, caiu um pouco o consumo, mas ainda hoje vai, mas muito menos, né? Não é como era antigamente. Forte mesmo era o Seu Aurelino do fumo super bom, né?
Mas caiu um pouco porque ele está velho, né? Não está mais como era. Mas na paz. Ele ainda tem os fregueses dele, né? Que é do Mato Grosso, para aquele lado. E tem o do Bananeira. Cada fábrica desse, cada fabricante desse tem a sua área, né? De distribuição, sabe? O do Bananeira usa muito no Maranhão. Aí foi quando entrou o Maratá. Eu mesmo transportei fumo em corda, fumo de rolo, para Sergipe, para o Maratá. Para Largato, né? Que era a matriz dele, era Largato. E ele entrou nesse ramo de... Ainda hoje mantém, é um dos compradores fortes de fumo de corda de Arapiraca, é o Maratá. É muito rico, o Maratá hoje fabrica vários produtos, né? Tinha mata, mas não era mata, era tipo capoeira, né? Aquela mata rasa, né? Não tinha para caça. Lambu, tinha que saber. Cheguei. Mas a turma nós ia ali pro açude, na época já grande. Você acredita que eu atravessei nadando da barragem do açude a sair na praia lá embaixo no Baixão? Como o Denor quando fez, a água não era poluída, né? A água era água boa. Aí a gente atravessava ali nadando e outros acompanhando com as canas de ar, né? Porque se o cara cansasse, agora na volta eu voltava caminhando por lá, né? Mas eu era bom de nada. Era a Pirocaba mesmo que gerou aquilo ali, né? Eles que fizeram a barragem, foi o Denox que fez. Aí prendeu a água e ficou. Mas depois ele polui muito. Mas hoje tem muito peixe ali, viu? A feira, eu frequentei muita feira com minha mãe, né? Mas ela sempre ia com ela de companhia. Era coisa para cinema a feira da Piraca na época. Era ali o comércio todinho, a gente pega outra rua, a Rua do Peixe, que chamava, descendo ali tudo. Tinha de tudo que você quisesse. Era. E era a feira era um negócio como uma tradição. Você tinha aquela... Mesmo que você não fosse comprar nada ainda, mas ia para a feira, só para ver o movimento, as coisas, tudo. Era na segunda. Tinha as mercearias grandes, os armazéns e a feira. Isso aí, por isso que a feira dela para que era grande demais, porque vinha o pessoal da Lagoa da Canoa, dessa cidadezinha ao redor aqui da Arapiraca, o município, tudo vinha fazer feira em Arapiraca. Vinha os caminhões de palmeira, caminhão de mascate, de Lagoa do Rancho, de todo canto. Era um negócio era demais. Tinha aqueles cantores de feira que cantava coco, aquelas coisas. Era embolado, tinha tudo. Era coisa demais. Tinha um ônibus que encostava lá na feira, que tinha também um negócio do lobisomem dentro do ônibus que se transformava. Era muita coisa. Tinha o mercado público, que era cá, né? A Rua do Sol já tinha aquele movimento, um movimento ali de armazém, de grãos. Era o do Feijão, Leosmar, tinha o seu Pedro. Era assim, que vendia arroz, feijão, milho, farinha, em saco e a granel, que era as cuias, né? Que antigamente tinha umas cuias, uns quadrados assim de madeira que era. Não tinha esse armazém que tem lá, aquelas coisas, não tinha não. E a outra coisa que era fantástica também era a festa, né? A festa de janeiro ali. Ela terminava no dia 2 de fevereiro, que era o dia da procissão. Era 8 noites de festa, na padroeira, na Senhora do Bom Conselho. Era festa, viu? Era festa muito. Eu mesmo não perdia uma, mas a Lúcia, minha mulher, que era namorada na época, né? Rapaz, a lembrança é quando o Evaldo Braga morreu. Isso eu nunca esqueci. Que a gente estava na festa, aí quando deu a notícia nos Atlantanos da morte dele, aquele Evaldo Braga era um cantor que era muito conceituado na época, né? O tipo de estilo de música dele, aquela música era romântica e assim. Aí só tocou a música dele a noite todinha. Aquele sistema de alto-falante. Isso eu nunca esqueci. No centro da praça tinha um estúdio voltado, um radiola, né? Aquela radiola, trocava o disco, LP. Eu não ia ter um BCT não, mas para mim era do Zé de Sá, sabe? E aí você oferecia a música, falando, eita, a menina da saia cor-de-rosa, um oferecimento de uma música, a blusa azul. Era esse estilo de namorado, assim, ó. Você ouvia todo pela menina, aí eu oferecia uma música para ela, né, com o sistema de alto-falante. Ninguém via uma briga, ninguém via nada, meu irmão. Pagava para fazer a oferta, pagava, não lembro direito. Mas
Aí tinha os pastoril também, que era ali por trás da matriz, que era do mês de dezembro. Pastoril era um negócio muito interessante, bonito. Meu pai, os comerciantes, era o bloco vermelho e o bloco azul. Isso era menina bonita em cima daquele palco, sabe? Aí o pessoal fazia oferta de dinheiro para as meninas do pastoril. E era uma disputa, o vermelho e o azul, viu? Que ganhava, né, no final, meu irmão. Eu sempre torci pelo vermelho, né? Era dinheiro e ela dançava aquela música de pastoril, era muito bonito. Era uma tradição que tinha no mês de dezembro, o encarnado e o azul. Aí tinha a festa do Alto Cruzeiro também, né? Que era dia de Ano Novo. A festa do Alto era tradicional também no Alto Cruzeiro. Essa festa ela começava ali embaixo, depois da ponte do Alto Cruzeiro. Não tinha... Era uma lagoa ali antigamente, você viu? E era cheio de barraquinha ali, meu irmão. Parque de diversão, barraca, tinha o leilão das coisas. Eu tomei muita cachaça naquelas barraquinhas. Os estudantes tudinho na época, ninguém tinha dinheiro. Era caju com uma cachaça que chamava Senhora na Rampa. Senhora na Rampa e Serra Grande, era as famosas mesmo. Era boa, rapaz. E umas barraquinhas, como essas barracas que vendem coisas nas feiras. Era. Mas era também bem divertido mesmo. A gente arrumava namorada. Não sei se hoje parece que tem mais não aquela festa, né? Mas era tradição mesmo. Conheci o Cláudio Novo, ele fez uma rádio e um clube social ali. Bem em cima, quando você terminar a subir a ladeira. Eu dancei muito carnaval lá. O homem era muito bom, era animado demais. Ó. Muito animado mesmo, todo mundo brincava à vontade, não tinha... Era bom. O clube, rapaz, ele era uma espécie como se fosse assim um colégio. Todo o espaço no meio, no centro, que era para dançar, né? E arrodeado de alpendre. Tinha festival da cerveja lá, fazia festa de Guaraná. Muito festival de cerveja fazia lá. Só salão e as partes de dança. E arrodeado de mesa. Tinha uma orquestra aqui que era do seu Mestre Família. Era a boa mesmo, era dele. Era frevo. Lembro aquele... Cachaça não é água não, era bom que era um peixe feio. Tinha muito frevo, né? E era bom de dançar carnaval, era o ritmo mesmo de carnaval, né? Mela danada de talco, de maisena. Ninguém brigava não, se incomodava não. Desfilava no comércio, na Avenida Rio Branco. Tinha um percurso do carnaval na época, os carros, que chamavam curso, né? Era carro que só pé um atrás do outro, tudo cheio de gente e dançando em cima, né? Era um carnaval totalmente diferente de hoje, no dia mesmo do carnaval. O povo dançava, eu mesmo dancei muito uma turma. Era bom, animado demais. Tinha os blocos. A gente nessa rua aqui, na época que eu morei aqui, lá na Juventude mesmo, a gente tinha escola de samba, tinha um bloco que formava aqui também, era muito animado naquela época, sabe? São João mesmo, forró aqui, nós fazíamos forró aqui no meio da rua. Fazia barraca, arrumava tudo. Mas hoje não tem mais essa animação não. A juventude hoje é outras coisas, né? Festa no clube, festa de formatura. Eu ainda tinha um show que eu lembro muito no Clube Sumicultura. Foi Gerra Adriane, e Renato Silvio-Clepe e o Silvio também. Roberto Carlos veio aqui para Arapiraca, mas eu não fui não pro show. O show do Roberto Carlos foi no Cinema Triunfo. E festa de auditório, de calouro, tinha muito. Era o Jarba Lúcio, era o Adelto Reis. Maurício Fernandes era cantor também. Maurício Fernandes estudou comigo do meu conselho. Ainda hoje, nós, quando se encontra, relembra o passado. Era Jovem Guarda, tem a turma da Jovem Guarda. Existia o baile tradicional mesmo, que era no clube, né? Chamava o baile da Zabumba, né? Que era no dia da festa da padroeira, a festa dia 2, o baile da Zabumba, no clube do Sumicultura. Meu pai gostava de ir. Era um baile tradicional. Hoje não sei se ainda tem esse baile. Eu lembro que a primeira televisão que botaram na Praça Máquina, na casa do seu Odilon. O seu Odilon que tinha um armazém de produto agropecuário, né? Na época. E a televisão preto e branco, ele botou uma antena em cima, era o primeiro andar da casa dele, vizinha a sorveteria Pinguim. A sorveteria Pinguim era muito famosa também. Aí a gente ia para lá de noite, pai, para assistir a televisão. Ele deixava liberada a casa dele, a porta tudo aberta. Pegava o sinal de Marcel, você vê, olha. Era uma antena bem grande que ele botou no primeiro andar em cima, para cima. Depois foi que, com os tempos depois, botaram a micro-onda aqui, que chamava micro-onda, lá na serra, né? Para transmitir o sinal. Aí já era melhor, pegava a televisão, mas era só fugindo.
Eu lembro quando mataram o deputado Zé Marques também, na Praça Marques. Eu lembro. Me ligou mesmo, que era o horário mesmo já. Não sei. Eu tenho um livro aqui, a história dele, eu não sei de onde ele vinha, sabe? Era um homem de bem direito. E cheio de árvore, tinha mais árvore do que o que tem hoje ali a praça. E tinha os engraxados, que engraxavam a calçada, os bancos, pessoal, porque era um ponto de encontro também do pessoal de idade, os velhos, né? Todo mundo vinha ali para a praça, dia de domingo, ficava ali. Tinha um cinema Poeirinha, que é onde é o Bradesco hoje, era um cinema ali. Meu pai trazia muita gente pro cinema, sabe? Meu pai era viciado também em filme, era a diversão da Arapiraca. Aí depois, com os tempos, fizeram o Trianon do outro lado, né? O Cine Trianon. Aí já era um milhão o cinema, né? Depois cá fizeram o Triunfo, a praça da prefeitura, né? Não, nós ia de pé, nós morávamos ali perto, né? Mais pra frente, depois do Bradesco, tinha o Piquenique Bar também, que era ali, depois do Bradesco. Era muito frequentado também. Fizeram ali os cantos, né? Ali antigamente era um posto de gasolina, onde fizeram os cantos. Aí depois fizeram aquela casa de show ali, né? Era tipo uma casa de show, né? Os cantos, né? A sinuca era ali na Praça Marques, onde fizeram aquele prédio que era do seu Cid da farmácia, mas era ponto de encontro também. O pessoal jogava, apostando tudo. Era várias sinucas que tinha. Mas na época meu pai tinha uns caminhãozinhos Pó e Seu Benoni, não tinha borracharia na Arapiraca. Tinha uns caras que prestavam serviço. Eles, se você tivesse uma garagem, eles vinham fazer o serviço na sua porta, eles vinham, desmontavam o pneu, trocavam e enchiam aquelas bombas. Eles pegavam um compressor de ferro, adaptavam 3, 4 bombas daquelas, e dali mandava o ar para o compressor, para aquele tanque, né, um reservatório, e dali jogava para o pneu. Era 80 libras de ar só que só dava naquela época nos pneus. Porque também ninguém recastava pneu, não. Rodava com o pneu até alisar, quando estava lisinho, tirava, estava novo. Era barato na época os pneus. Não era borracha radial, era borracha lonado, né? Mas só era 80 libras, porque a carga de um caminhãozinho daquele, do meu pai, era 7 mil quilos. Hoje os caras botam 12 mil quilos num caminhãozinho pequeno, meio caminhão. Tinha uma renovadora de pneu em Maceió que era OK. Era a única que eu sabia que tinha em Alagoas, né? Que era muito antiga na época. Mas ninguém renovava pneu, não. Alisava o pneu e estava novo. Agora a oficina tinha. Era do seu Zé Ernesto, que era na Esferdão Rodrigues, e tinha o finado João Ernesto também, que era irmão dele, que era aqui na São Francisco. Pai do Rio, que tem a retífica lá embaixo. Era as oficinas maiores, que tinha turno, que eles tinham energia própria, grupo gerador. E na parte de lanternagem, pintura, tinha o seu Nogueira, que era vizinho, perto da casa do Dr. Maci. Ali tem uma oficina muito grande antigamente. E naquela época não fazia reposição de peça. Eles recondicionavam, aproveitavam. Cortava, botava o remendo, soldava, fazia tudo. Hoje não, hoje você tira um parâmetro, bota outro, né? Um capu, bota outro, uma porta. Lá naquele tempo, antigamente, era lanterneiro bom primeiro, seu Nogueira. Tinha mecânico também, naquela época os carros tudo carburador, né? Tinha o seu Abelardo dos carburadores, que era cobre carburador. Na rua São Francisco. O comércio de peça antigamente era em Palmeira dos Índios. Palmeira já tinha casa de peça muito grande e tinha tudo. Agora aqui em Arapiraca, tinha um senhor que tinha uma casa de peça na rua 15, o senhor Antônio Filinto. Tudo que você pensasse de carro ele tinha, aqueles carros antigos. O senhor Antônio Filinto era o dono de casa de peça antigo, Arapiraca. Tinha um ferro velho ali perto da rua 15, de um velho que ajeitava chassis. Seu Alexandrino, mexia chassi de carro. Ele desmanchava e fazia o chassi. Rústico, que não tinha a ferramenta que tem hoje, mas fazia. Aí veio o grupo Japira. Primeira casa de peça que montaram aqui em Arapiraca, depois de São Antônio Filinto, foi o grupo Japira, que era ali na Avenida Rio Branco. Na esquina onde hoje é uma loja de eletrodoméstico. Depois foi vindo os irmãos, outros irmãos, Severino da Japira, e foram montando casa de peça. Mas eles tinham... Hoje do grupo Japira, que era Arapiraca, a peça não tem mais. Mas foi o primeiro, minha casa de peça foi o Japira, que era Dioclésio o nome dele. Meu pai transportou muita gente, foi na época de política, eleição. Ia buscar nos interior. Botavam uns bancos de madeira, como quem ia para o Juazeiro, né? Almeiro, Asfalto de Arara. Meu pai trabalhou muito para o deputado Claudenor, sabe? Meu pai sempre foi do partido
de esquerda mesmo, sabe? Era MDB e Arena, né? 2 partidos só naquela época. O trabalho específico comigo do meu pai era na safra carregar folha de fumo, né? Para a Bahia, para o Porto de Maceió também carregava. E puxar madeira das matas. Teve uma época também, na safra, né? Na época do plantio do fumo, meu pai carregava muito estrumo de boi. Comprava nos curral, nas fazendas por aí, para os caras que plantavam fumo. Eu conheci o seu Francisco Pereira, né? Que era no lago, na Rua do Comércio, que era o pai do Dr. Chico da Brama, né? Conheci a loja dele lá. Conheci o Claudenor, através do meu pai, né? Os irmãos dele, o Cláudio e o Bel. Fazenda pernambucana, que as terras ali eram tudo do Claudenor. Aquelas terras ali, onde hoje é tudo casa, ali para baixo descendo, saindo na Nova Esperança, era tudo dele. Maria Lúcia de Barra da Silva. Cheguei junto e eu conheci aqui nessa rua mesmo. Ela morava uma tia dela bem aqui embaixo. E ela estudando no Colégio Bom Conselho, e eu também. E com a amizade, começamos a namorar. E eu ia para casa dela aqui da comadre Irene. Depois passou a ser comadre minha. Os primos dela, que eram aqueles da Univido, o Zé Pequeno, o Maci e tudo. E através dos primos dela, eu conheci ela e começamos a namorar. Conheci a mãe dela, que vinha para aqui de Major Dório, conheci o pai dela, a gente namorava. O pai dela alugou uma casa aí na Rua Santo Antônio, né? Que era ela e mais 3 irmãos. Meu sogro, João José de Barros e Deusdé Torres de Barros, sogro. Era como se fossem uns pais para mim, esse pessoal. Minha sogra vinha aqui para trás, só ficava aqui. Tinha a casa do doutor Zé Barros, que era filho dela, que era veterinário, mas ela não gosta, só ficava aqui. Meu sogro também. Eles adoeceram, eu cuidei muito desse pessoal, eu e minha mulher. Eu gostava, quando meu pai faleceu, ele ficou quase como meu pai, né? O seu João. Não, quando eu conheci meu sogro foi em 70, quando eu me casei. Quer dizer, eu já conhecia, mas quando eu me casei em Major Dório. Aí meu sogro falou, você vai sustentar essa sua mulher como? Você não tem profissão? Não tem? Eu digo que eu tenho uma profissão. Eu não andaria ainda ela, mas tenho. Eu sei dirigir caminhão, 20 anos. E minha mulher tinha 23, ela é 3 anos mais velha que eu. Quando o senhor casou, o senhor tinha o quê? Eu disse a ele disse, não tinha nada também. Então, o senhor hoje não está bem de vida, tem um monte de casa, tem caminhão, tem... Então eu estou no projeto de trabalhar com meu tio, lá em Campina Grande. Eu tenho um tio, que hoje mora lá, ele tinha muita caçamba, meu tio, o Lourinho. Era Lorival Ferreira Barros. Mas chamei ele Lourinho, tio Lourinho. Só ele que eu tinha de tio na família da minha mãe. Estava tudo certo para ir para lá, trabalhar com ele. Aí eu me casei e vim embora no mesmo dia. Meu pai já morava aqui nessa casa, só que essa casa era menor. Fiquei dentro da casa do meu pai, mas não era a esposa. Ela tinha terminado o pedagógico, tentou... Depois, só foi depois que ela conseguiu... Minha esposa ensinou pelo município e estado. Aí, o meu sogro mandou um recado para mim, queria falar comigo, que eu fosse lá. Aí eu fui. Disse, olha, eu tenho esse caminhão aqui, está encostado. Eu tinha 2 caminhões na época, um Chevrolet 66 e um 60. Você quer tomar conta desse carro? Precisa comprar 2 pneus para a dianteira dele, que os pneus não prestam não. Então, aí eu digo, eu vou fazer o que com esse carro aqui? Você vai carregar leite. Transportar leite das fazendas para a cooperativa do leite Major Dório, que era Camil na época, né? Não era Sila. Não era Sila. Depois passou a Camil em Batalha. Eu digo, oxe, eu vim lá. Aí meu pai arrumou o dinheiro, eu comprei os 2 pneus, levei. Na época, eu botei os pneus e fiquei 1 ano em Major Dório, transportando leite do seu Maia Amaral, do Antônio Amaral, das fazendas, e morando na casa do meu sogro, que era uma casa muito grande, primeiro andar. Aí fracassou o serviço do leite. Quando eu me casei em 70, né? Com a dona Lúcia, que ela terminou o pedagógico, eu ainda tentei fazer o 2º grau. Tentei o curso de comércio e tentei o científico, mas a minha paixão era caminhão mesmo. Aí, meu pai já não tinha caminhão nessa época mais, quando eu me casei. Ele já passou a ser taxista, né? Meu pai tinha Opala, estava com Opala aqui, né? Uma praça de táxi tinha aqui, posto Pira dentro. Aí, a mulher terminou o pedagógico,
foi quando eu vim para Arapiraca. Voltei, aluguei uma casinha ali, fiquei com uma mulher, já tinha o primeiro filho, Ricardo, esse nasceu em Major Osdório. Aí fiquei com esse caminhão, carregando estrumo. Depois troquei ele outro caminhão mais novo, carregava mascado para trás por. Só que o meu sogro depois fez Zé, vamos vender esse carro que eu estou precisando do dinheiro. Eu tinha um terreno ali embaixo e eu tinha um Fusquinha na época. Não, o Fusquinha eu comprei com o dinheiro do fora. Aí o caminhão praticamente é do senhor, o que me ajudou, pode vender. Aí meu sogro vendeu esse caminhão. Aí foi quando eu comecei a trabalhar com esse rapaz da madeireira, o Elísio. Isso já foi em 74. Aí trabalhei 12 anos com ele. Aí nesse período foi quando eu comprei essa casa, pela Caixa. Eu vendi o terreno que tinha lá embaixo para fazer os documentos e comprei. Depois fui reformando ela, fiz muita casa ali atrás. Eu trabalhei com esse rapaz 12 anos, de 74 até 86. Foi nesse período de 80. Foi quando minha mulher conseguiu um emprego no Estado para ensinar e conseguiu na prefeitura aqui de Arapiraca. Ela ensinava 2 horários. Aí as coisas começaram a melhorar, né? Graças a Deus. Aí já tinha 4 filhos. Só faltava nascer o último. Aí já tinha o Ricardo, nasceu o Marcelo, o Marquinho e a Karine. E depois, por último, foi o Júnior, que é o caçula. Só o Júnior que nasceu na Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima. Foi até a doutora Ceci, a deputada, que operou minha mulher. Que elas ajudaram junto, era amiga. Os outros foi tudo com parteira. Era a dona Zezé, que era parteira ela era parteira do Hospital Regional. Não estou lembrando o nome da outra, rapaz. Pagava. Era um dinheiro. Pagava. E eram umas parteiras muito desenroladas. Quando o filho, eu lembro, teve um filho meu que estava demorando para nascer. Minha mulher era muito boa para ter o filho, não tinha problema nenhum. Mas teve um que demorou e elas tinham uma injeção que aplicava, você vê. Aí ajudava a criança a terminar o parto. Foi o Marcelo. Teve um parto da minha mulher que quase quem fazia parto era eu, aqui, namorava aqui. Não lembro qual foi do filho. Eu estava deitado com ela e em vez de ter menino, quando eu vi, a bolsa estourou. Pum. Aí chamei a tia dela, que era vizinha, e fui chamar a dona parteira, essa do Zé, que era lá embaixo. Fui até no caminhão. Quando a dona Zé chegou, só fez terminar o parto, o menino já tinha nascido. Cortou o umbigo, né, que ela terminou o parto. Tudo aprendeu a dirigir comigo, viajando comigo. Casaram tudo novo também com 20 anos. Todos eles estudaram no Bom Conselho, só fizeram... Tem um que tem 2º grau ainda, os outros era só ginásio. Mas eu estava no sangue mesmo, porque já veio do meu avô, que era caminhoneiro na Paraíba, né, rapaz? É esse que está em cadeira de roda em casa, que levou a queda da carreta. Tem uma carreta aí, um bolo. O Ricardo, meu filho, o mais velho. E o outro é o Marquinho, que está no Mato Grosso. Trabalha lá com carreta noveira, puxando grão. Mas já fui meio mulherengo também. E caminhoneiro parece que é uma raça que fui. Mas nunca maltratei minha família, nunca abandonei, nunca... Eu tive relacionamento... Eu tenho uma filha fora do casamento, a Roberta. Mora em São Paulo, lá em Praia Grande. Mas minha mulher conhece ela, gosta dela, já vem. Ela está para vir daqui para o meio do ano, vem aqui, para um mês, passear. Aconteceu, mas o filho não tem culpa, né? Tudo, converso com ela direto. Tenho. Meus filhos, pelo menos, são tudo homem de bem, graças a Deus. Rapaz, é muita coisa, porque além da família do meu pai, né, meus irmãos, que nós somos muito unidos, na hora da dificuldade todo mundo chega junto mesmo, e na parte dos meus filhos, né? Nós todos somos muito preocupados um com o outro, muito unidos, graças a Deus. Os irmãos nem se falam. Minha mulher aposentou, né, como professora, já tem 10 anos, eu acho já. Mas o que a gente ganha, o que a gente arruma, dinheiro, qualquer um que chegar na dificuldade do filhos, a gente chega junto. Rapaz,
O meu pai, ele era... Eu fui o primeiro filho, né? Na família do meu pai, a gente era muito apegado, né? E eu fui criado junto dele, trabalhando, ajudando. Ele sempre se preocupou muito com o nome, né? Sei lá o nome da pessoa. E porque ele dizia, olha, meu filho, o boi vale o que pesa, né? E o homem só vale o que tem. Então, se você não tiver pelo menos nome, a zelar por o seu nome, você vai ter o que na vida, né? Pra sempre ser honesto, né? Sempre ser honesto. Não fazer coisa errada. E meus filhos também, graças a Deus, seguiram o mesmo rito, né? Porque nós não temos riqueza, não temos nada, mas a gente tem boas amizades aqui na Arapiraca, sabe? Respeito, muita consideração à minha família. Meu pai, dos antigos, todo mundo, é difícil uma pessoa não conhecer ele. Porque trabalhou com a posto de luz como motorista, com a caminhonete que dava assistência, depois foi taxista, com Opala mas tinha muita amizade no meu pai. Amizade boa, viu? A gente hoje, uma Lúcia, a gente já tem 8 bisnetos, sabe? Quer dizer, já era tataraneto, né? Conheceu ainda, o primeiro, né? Meu pai era muito, muito carinhoso com os netos, né? E filho e tudo. Assim, quando meu pai estava internado no Dr. Dígia, no Alfa Barbosa, já com metáfise, né? Que chama, quando já está o câncer sem jeito mesmo. Eu fui lá na segunda-feira de noite. Ele estava consciente, falando, conversando, tudo. Eu estava com o caminhão carregado para ir para o Pará, carregado de fogo PVC. As minhas irmãs lá. A gente já estava esperando mesmo, né? Que ele estava em fase final. Mas ele estava consciente, falando. Aí eu fui lá de noite, conversei com ele, olha, pai, estou com o caminhão carregado para viajar amanhã, vou sair bem cedinho. Ele disse, não, pode ir, meu filho, a viagem que eu já estou me sentindo melhor. Tudo que ele comia, ele vomitava e não segurava mais. Porque o câncer da garganta se espalhou para os órgãos, né? Aí me despedi dele e viajei. Aí quando foi 1h da tarde, eu já estava ali em Arco Verde, aí ele já tinha falecido. De manhã eu liguei para minha irmã às 11 horas, ela disse, olha, ele está melhor, ele comeu mamão, tomou leite e não vomitou, mas foi a última refeição que ele fez. Ele morreu 15 para 1, mas deu uma parada, faleceu. Aí eu voltei lá de Arco Verde, deixei o caminhão guardado na Polícia Federal e vim para Garanhuns, e Garanhuns os meninos foram buscar o carro. E cheguei, meu pai já estava aqui, dentro de casa, no caixão aí. O velório dele foi aí mesmo em casa. Aí essa casa aí ficou como herança, né? Essa casa vizinha aqui é o primeiro andar, mas ninguém nem cogitou, nem falou em vender, né? Não. A casa que mora é o Fernando, meu irmão, que estava na prefeitura, ele nunca casou. Tem filho, tem neto, tem tudo, não casou. E vai ficar sempre para a família, né? Eu tenho uma irmã que mora em São Paulo, quando ela vem ficar aí. Caminhão não vou voltar mais a dirigir, não. Eu não sentia nada, rapaz. Eu tinha feito o exame recentemente, tinha feito eco, eletro, mesmo de exame eu tinha feito o ano passado, né? Quando eu vim do Pará, que eu levei a carreta do meu filho para lá, que ele estava trabalhando, que ele virou essa carreta. Mas estava no seguro, o seguro reformou todinho. Quando ficou pronto, eu fui levar a carreta para ele, lá no Maranhão, no Pará. Ele estava trabalhando com uma carreta de um rapaz, né, amigo dele. Aí eu fiquei lá mais uns 2 meses, foi quando eu senti a primeira dor aqui no peito. Aí eu vim para casa. Uma dor não era tão forte, sabe? Mas era uma dor assim, comprimindo, como quem ia estourar de dentro para fora, e doía os ossos do rosto. A maníbula aqui, tudo doía aqui mesmo no rosto, mas era rápido. Aí eu vim embora, fiz o exame tudinho, a médica disse, não, você não tem problema nenhum de coração, não tem nada. Tá tudo beleza. Aí isso foi no mês de... Eu vim embora no mês de dezembro, que agora fez 1 ano, né? Aí fiquei trabalhando por aqui com o carro de um amigo meu, fazendo bico. Eu já tinha vendido o caminhão, mas meu cunhado já tinha... Aí eu digo, tá beleza, tá bom. Aí deu de novo a dormir, no mês de setembro. Fazia 1 ano de setembro. Do mesmo jeito, eu estava sentado ali, deu à tarde.
tomei remédio, comprimido, aquele pra dor, e no outro dia de manhã deu de novo e deu à tarde. A mesma dor. Agora doeu aqui esses ossos aqui, rapaz. Aí eu já fui pra UPA, lá em cima. Pronto, da UPA fizeram o mesmo exame e já fui encaminhado pro Chama, para fazer cateterismo, né? Só que o cateterismo não resolveu. Não conseguiu resolver. Eu tenho uma artéria aqui que tem uma placa de gordura bem assim, endurecida. Aí fizeram o eco lá no hospital. O eco mostrou tudo. A doutora até brincou comigo. Ela disse, olha, seu coração, sua bomba tá boa. Tá excelente. Agora as veiazinhas tem um bocado entupido. Aí o doutor Cristo, que ele é peruano, ele. Foi quem me operou. Ele veio conversar comigo e disse, olha, seu caso é cirúrgico. Tem que fazer uma cirurgia assim, assim, assim. Fiquei lá, não vim mais para casa. Fiquei lá. Fiquei 47 anos no Chama, entre o período de enfermaria, UTI e o pós-operatório também, UTI, né? Fiquei na UTI, tive ainda uma infecção hospitalar, peguei, fiquei 8 dias, né, isolado lá, depois de operado. Aí vim para casa, da operação em si eu estou bem, não ficou sequela nenhuma, mas apareceu uma hérnia minha aqui na virilha, agora que eu vou ter que operar. Para um mês eu opero ela. Mas estou vivendo, né? Tem um sonho que eu vou realizar assim, com fé em Deus. Eu vou fazer uma viagem nesse Brasil 14, mas de carro pequeno. Mas a mulher, para o ano, com fé em Deus. Vou sair por aqui, Paraíba, lá tem uns parentes lá, né? Onde eu nasci. A cidade de Puxinanã, que hoje é cidade. De lá eu vou a Natal, no Rio Grande do Norte, que mora um grande amigo meu, que é seu irmão. Aí vou voltar por lá, pelo Pará, vou terminar em São Paulo. Já sei, um mês ou mais. Não vou nesse carrinho não, que ele é carrinho velho, né? Meio fraco, eu vou para outro carro melhor, com fé em Deus. Eu vou fazer essa viagem mais ela. Aí eu fico realizado. Eu acho que é mais a compreensão dela. Eu sou um cara muito passivo, eu sou calmo. Muito calmo. Eu nunca tive problema de depressão, essas coisas. Nunca me envolvi em acidente. Já tomei, passei muito sono, tomando estimulante para rodar de noite, já rodei muito de noite. Nós temos, me casei em 55 anos de casado. Graças a Deus, a gente bem. É muito controlada, é muito segura, sabe? Não é estragada, por isso que a gente tem umas coisinhas. Eu assistia sempre no YouTube as gravações de vocês, né? E não tinha visto nenhuma parte assim sobre os caminhoneiros, né? De Arapiraca, os antigos, né? Que foi uma parcela de desenvolvimento em Arapiraca, sabia? Os caminhoneiros antigos foram. Porque não tinha o transporte que tem hoje. Carregavam mascate, tinha o seu Horácio ali, perto da prefeitura, que fabricava carroceria. Ele tinha 6 ou 7 caminhões, tudo carregava mascate para as feiras. Tudo isso aí contribuiu, né, para o desenvolvimento. Eu digo, não vai ter não. Aí eu conversando com o Marcos da Quentinha, eu digo, rapaz, eu gostaria de ter uma entrevista com o pessoal lá dos 100 anos, porque falar sobre os caminhoneiros da época. Aí foi quando aconteceu que o Sandro andou lá na loja. Aí ele falou, Marcos, com o Sandro, olha, faça uma entrevista assim com o meu irmão, assim, assim, assim. Aí eles vieram aqui, o Ricardo Nezinho e o Sandro. Aí vieram, aí falei o negócio dessa cirurgia que eu vou fazer, ele se prontificou lá. E perguntou, ele disse, o seu irmão falou com a gente, o Marco, e a gente vai entrevistar, tal dia, marcou dia 26, que era ontem, né? Aí ficou para hoje, né? Mas antes vai vir um rapaz faz a pé, entrevista, né? Falar com você, eu digo certo. Aí, no aguardo, esperando na expectativa. Aí fizeram do Maninho, né? Aquele amigo meu, que era amigo sem um irmão. E o pai dele foi muito amigo do meu pai também, sabe? Achei interessante demais, muito gostei. Pelo menos algumas pessoas vão lembrar, né? O conselho é que sempre tem humildade, né? A humildade é o berço da... A humildade é o berço da prosperidade, da amizade, do respeito. E esses aí são valores que a pessoa tem que ter, né? E ter muita fé em Deus também.
Porque a fé em Deus, a fé que você tem na religião, passa a ser um obstáculo para muita coisa ruim, né? Quem tem fé em Deus, quem é de Deus, é muito difícil acontecer coisa ruim, né? Esse rapaz que eu disse que eu trabalhei com ele, de 74 até 86, que tinha madeireira aqui em Arapiraca, aquele era muito conhecido aqui em Arapiraca, o Ulisses, né? Ele morreu. Foi uma das pessoas que morreu, e hoje ainda tenho consideração demais a ele, agradecimento. Ele me ajudou muito, sabe? Na época, quando eu comprei essa casa. Eu sou muito amigo da família dele, dos filhos. E a vocês também. A vocês da produção, ao Ricardo Nezinho, deram essa oportunidade de eu lembrar os fatos, né? Que tenho orgulho disso. Tenho mesmo. Para vocês que estão me assistindo, um abraço. Muita saúde, que é o que é mais importante na vida. Muita fé, prosperidade para todos. Até a próxima, né?